Olá, eu sou o Fábio Karaziak, sou coordenador técnico do Treino Correto e na videoaula de hoje eu vou falar um pouco sobre atrofia muscular. Mais especificamente, eu vou explicar o que é atrofia, quais são os tipos de atrofias musculares, como que a gente faz para evitar e como que a gente faz para tratar essas atrofias. A atrofia muscular, que também pode ser chamada de hipotrofia muscular, é um acontecimento mais comum do que a gente imagina. Toda vez que alguém diz que perdeu massa muscular, ali ocorreu uma hipotrofia, ou seja, ali aconteceu uma atrofia. Para a gente entender bem o significado dela, é importante a gente saber o que o termo significa. Trofia vem do grego trofé. É um sufixo que exprime a ideia de desenvolvimento, de nutrição. O A antes do trofia significa ausência, negação. Portanto, o termo atrofia significa a não nutrição, que causaria um não desenvolvimento. Ao mesmo tempo, hiper significa superior, excesso. Então, o termo hipertrofia, muito comum, significa aumento no desenvolvimento. Quando a gente se refere aos músculos, a hipertrofia muscular significa o aumento do tamanho da fibra muscular, enquanto a atrofia muscular ou hipotrofia muscular, mesmo sendo termos diferentes, significam a mesma coisa, que é a diminuição do tamanho da célula. Assim, quando o número suficiente de células passa por essa adaptação, essa redução de tamanho, todo órgão ou tecido também diminui de tamanho. Um bom exemplo de atrofia pode ser observado quando a gente coloca o gesso em um braço ou uma perna, e quando a gente tira o gesso após um tempo que ele fica imobilizado, o membro fica um pouco mais fino, devido à redução do volume muscular, ou seja, uma atrofia. Esse é um exemplo clássico e visível, pois acontece muito rapidamente. Mas também acontece perda de massa muscular de maneira mais lenta, quando a gente passa um tempo sem fazer atividades físicas. Com o movimento do dia a dia, a gente acaba estimulando os músculos e por isso a redução da massa muscular não ocorre de maneira tão visível como no exemplo do gesso. Mas, com o passar do tempo, o corpo percebe que não tem necessidade de manter o músculo tão desenvolvido, porque ele não utiliza o corpo daquela maneira, não utiliza o músculo daquela maneira. E então, aos poucos, ele vai atrofiando, ou seja, vai diminuindo a massa muscular daquela região. Nesse caso, a gente chama de atrofia muscular por desuso, porque o corpo não está utilizando, então ele reduz a quantidade de massa muscular. Existe também a possibilidade de ocorrer uma atrofia neurogênica. Esse tipo de atrofia muscular é o mais grave dos dois e ele ocorre quando há uma lesão ou doença em algum nervo que se conecta ao músculo, como, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica, ou uma neuropatia ou uma poliomielite. Essa atrofia neurogênica acontece de forma mais repentina do que a atrofia por desuso. Voltando ao exemplo da atrofia após a utilização do gesso, em que o braço e a perna ficam mais finos, vale mencionar que essa grande atrofia, que essa diferença visível, costuma ser temporária, ou seja, como não há trabalho muscular, também não há aumento de circulação, então não tem muitos nutrientes que vão para aquele músculo. E também, em menor escala, também não ocorrem microlesões normais durante o nosso movimento, em especial o movimento excêntrico. Sem essas microlesões, também não vai haver processo inflamatório e, por isso, o músculo vai estar desinchado. De modo geral, a atrofia ela pode ser evitada com a prática de exercícios físicos. Praticamente qualquer tipo de atividade física, como uma caminhada regular ou uma hidroginástica, já são suficientes para evitar a redução da massa muscular. Mas vale a gente mencionar que essa redução sempre vai ocorrer quando o corpo perceber que determinado desenvolvimento muscular não é mais necessário para aquelas atividades que a pessoa está fazendo. Portanto, se uma pessoa pratica crossfit por muito tempo, o corpo se adapta para o crossfit e fica com uma quantidade muscular alta. Quando ela para com o crossfit e passa a fazer uma outra atividade que exija menos da musculatura, como por exemplo uma hidroginástica, o corpo vai sentir que já não tem mais tanta necessidade de possuir aquela quantidade grande de massa muscular. Ele vai naturalmente reduzindo a quantidade de músculos, ou seja, vai atrofiando, vai diminuindo a quantidade de massa muscular. Sendo assim, as atividades necessárias para a manutenção da massa muscular, eles vão variar de pessoa para pessoa, do nível de condicionamento de pessoa para pessoa. Manter uma alimentação adequada, considerando carboidratos, proteínas, vitaminas, também vai auxiliar no processo de manutenção da massa muscular. Caso você já tenha observado que ocorreu uma atrofia muscular, o primeiro passo é identificar a causa e o tipo. E para ter certeza, vale procurar a ajuda de um profissional, seja ele um médico, um fisioterapeuta ou um profissional de educação física. Se a origem for a falta de exercícios, é muito provável que seja uma atrofia muscular por desuso. Nesse caso, independente se ela for temporária, o caso do gesso, ou não, você pode
recuperar com exercícios físicos, em especial exercícios de força, como musculação, o treinamento funcional, o crossfit, outros esportes e algumas outras modalidades com essa característica. Além do treinamento, uma dieta com quantidade suficiente de carboidratos e proteínas também vai ajudar no processo de hipertrofia. Lembrando que essa dieta também deve considerar a qualidade desses carboidratos, dessas proteínas, bem como a ingestão de gorduras, vitaminas, minerais e outros micronutrientes. E por fim, para finalizar os 3 pilares responsáveis pelo resultado do treinamento, é importante descansar. Nesse caso, a recomendação é que a pessoa tenha de 7 a 8 horas de sono todas as noites. Se a atrofia não for por desuso, ou se esses tratamentos que eu acabei de mencionar não mudarem nada, a atrofia muscular provavelmente tem origem patológica, ou seja, é causada por alguma doença. E, nesse caso, é necessária uma investigação mais criteriosa, conduzida sim por um médico. Talvez seja também necessário outras formas de intervenção, como medicamentos ou cirurgias. Bom, espero que essa aula tenha auxiliado a esclarecer um pouco do que é atrofia muscular e como que a gente pode fazer para reverter. Se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aqui embaixo na parte de comentários que a gente vai responder o quanto antes. Se você gostou, não deixe de curtir e comentar. Essa pequena interação que eu sempre peço é muito importante para o crescimento do nosso canal e para o reconhecimento do nosso trabalho. Se você quiser continuar nos acompanhando, é só se inscrever no nosso canal. A gente lança um vídeo novo toda semana, então até semana que vem. Um abraço!